A parte mais difícil, porque a gente já disse quase tudo, quase tudo. De facto, é engraçado, porque é o juiz com quem eu neste momento colaboro, foi a minha primeira presidente na Comissão de Proteção em 1995, a doutora Helena. A doutora Maria foi a minha mestre na mediação familiar e, portanto, a gente está aqui todos... já nos amávamos e continuamos a amar e estamos todos nesta onda, que eu acho graça. E se calhar é isto que nos une aqui aos 4 hoje, não é? Apesar de eu ter 60 anos, sou a pita aqui deste grupo, porque eu sabem muito mais do que eu e tenho outra experiência. Não, eu não sou imodéstia, não é? Mas eu acompanho de facto crianças há 40 anos e comecei como educadora de infância e de facto é muito fácil para mim pôr-me no lugar deles, porque nós começámos logo no momento do dia que os pais se calhar acham isto, os meus pais não, os meus pais, os meninos que eu tinha, não é? Acharam porque eu pus também nas almofadas a falar comigo, para eles perceberem da importância que as crianças têm quando nós conversamos e damos-lhe a palavra. E eu isso aprendi com eles nas almofadas de manhã, quando nós planeávamos o nosso dia e à segunda-feira quando planeávamos a nossa semana. E depois fui andando e fui vendo muito sofrimento, muito sofrimento em muitas questões, porque era muito antes de se falar em lei de promoção e proteção, era muito antes de haver comissões de proteção e parece que tudo corria bem com as crianças, mas corria tudo mal, não é? Portanto, havia os pais abusavam das crianças, as crianças apanhavam tareias simples, não sei o quê, e aquilo pronto, era o pai e a mãe, estavam aí focados, percebem? E eu lembro-me de estar na Misericórdia a ver uma mãe a bater no guichê e a dizer-me, olha, eu venho entregar esta minha filha porque ele já abusou da minha filha mais velha, já tenho filhos dela, que são meus netos, e portanto, eu lembro-me disto, eu tenho 60 anos, mas quer dizer, não sou jurássica, não é? Portanto, nós falamos das coisas como se há 30 anos isto não se passava, isto passava-se há 30 anos. E quem estava normalmente do lado das crianças e quem acompanhava estas crianças e era, como é que eu ia dizer, era sensível a estas questões das crianças, tinha imensa dificuldade no mundo dos adultos, que somos todos nós, não é? Porque de facto as pessoas muito mais rapidamente se identificam com os adultos do que com as crianças. Depois encontrei em 85 o primeiro congresso na aula magna da Universidade de Lisboa que o Sérgio organizou, crianças maltratadas, não se dizia crianças maltratadas em Portugal, não se dizia alto, não é? E de repente eu pensei, espera, eu tenho aqui uma janela para os meus meninos, não é? E assim fomos caminhando, mas com muita dificuldade. E lembro-me de ir com um menino ainda ao Tribunal de Família Menores de Lisboa, porque não havia Sintra, e de uma pessoa muito conceituada no nosso panorama. Quando eu lá cheguei com a criança que tinha fugido de casa, tinha 11 anos, que andava a fazer tráfico e correio de droga, e eu tinha feito um relatório, que já não podia lá entregar a criança sem relatório, não é? Com um relatório, com a criança pela mão, porque fiz ali uma coisa com a escola, quando vou apanhar aí a almoçar, diga-me que eu vou ir buscar, consegui um carro pela Câmara, porque nós não tínhamos carro, é aquelas coisas que não é tão fácil como a gente às vezes diz as coisas, e eu cheguei ao tribunal e levei a maior desanda do Ministério Público. O que é que a senhora tem andado a fazer? Isto é todo. Desculpe. O que é que eu tenho andado a fazer? A trabalhar, não sei fazer outra coisa, infelizmente. Mas isto é para perceberem que quando nós chegamos a um tribunal e depois temos a doutora, claro que a doutora Helena Lavado falou do doutor Joaquim, mas quando nós chegamos ao tribunal e encontramos a doutora Helena Lavado, que à data era a curadora de nós, espera aí que isto agora é outra realidade. E depois quando encontramos um juiz como o doutor Joaquim, pensamos, pronto, é agora que estamos salvos. Não é só nós, é todos os meninos que vão ali parar. E isto é que é de um técnico, que foi técnico durante 40 anos e que acompanhou crianças durante 40 anos com muito sofrimento. E esse sofrimento também gosto sempre de desconstruir, porque também não tem a ver com pobrezinhos. Normalmente a gente acha sempre que os meninos que sofrem muito são pobrezinhos e são pessoas de pouquinho. Não é, é mentira. É mentira e eles são iguais em comportamento. A única coisa que difere é no cheiro, cheiram muito bem uns e outros não, e nos palavrões que uns dizem e outros não. Uns utilizam palavras caras, outros dizem palavras mais pouquinho. Mas a ameaça mantém-se ao técnico e os comportamentos são exatamente iguais. E, portanto, também gosto de desconstruir, porque as pessoas acham sempre que nós estamos a falar de crianças e de famílias com pouquinho. Não são. São famílias muito complicadas e muitas das vezes, quanto mais diferenciados são em termos cognitivos, mais complicado é. Então, quando ocupam lugares de charneira,
como por exemplo a política, o tribunal, é muito complicado para nós, muito complicado. E então é muito bom encontrarmos o Dr. Joaquim. E é muito bom encontrar a Dra. Helena, que agora encontramos menos para a minha relação, mas o Dr. Joaquim é muito, para nós, de facto, é uma mais-valia, porque podemos de alguma forma ajudar aquelas crianças, filhas daquelas pessoas. Eu estou a colaborar com ele há 3 anos. Isto que ele contou e que ele conta neste livro não se passa assim muito just like that. Há pais que nós acompanhamos um ano e meio a trabalhar e a não desistir deles, sempre. Eu ouço uma vez pelo menos os miúdos só para perceber quais são, o que é que eles pensam disto, e também os ouço, gosto de ouvir, alguns não ouço, mas a maior parte ouço. Então quando são adolescentes gosto também de respeitar a opinião deles. E o Dr. Joaquim ouve-nos, que também é inédito em termos de tribunal. Nós podemos estar a conversar com ele e falar das nossas angústias, dos nossos pecados, do que andamos para a frente, do que andamos para trás, do que vamos conseguir, não é? E ele ajuda-nos, porque ele não faz, como perceberam, não faz aqui julgamentos, faz audiências, e nas audiências ele decora o que nós dizemos, para depois vai-nos ajudar. Eu percebo quando ele está a conversar com os pais, que ele nos está a ajudar e vai ao encontro daquilo que nós lhe dissemos em off, não é? Em off para os pais. E ouve-nos, e deixa-nos dizer aos pais aquilo que nós achamos que os pais devem ouvir em frente do juiz e aos miúdos também. Por isso eu sou muito agradecida. Muito agradecida. Eu sou muito agradecida porque, de facto, é muito complicado para quando se chega aos 60 anos e ainda se percebe que as portas estão quase todas fechadas. É muito complicado. É muito complicado ver que o discurso que impera e que está nas televisões, por exemplo, todos os dias, é de pessoas que dizem exatamente a mesma coisa que diziam há para mim, não viram nada. Desculpem lá, mas também quem me conhece sabe que eu sou assim. Portanto, continuo a falar da alienação parental, do Richard Gardner, como se isso tivesse... O que é que a gente tem a ver com isso, não é? Ela existe. Podemos defini-la, não é? E, portanto, não temos de estar sempre a agarrar-nos em coisas que nos dão segurança e estamos sempre a dizer a mesma coisa, mas pronto, são convidadas, lá vão elas, estão contentes de dizer a mesma coisa, acham-se o máximo, porque estas pessoas, de facto, é que impera, não é? Eu não estava a dizer a Dra. Maria, eu não estava a ouvir um programa que não sei em que canal é que dá, porque eu faço tanto zapping, que já não sei onde é que estou a ver, mas calhei num que é o GPS, não sei se alguém que está aqui já viu. E depois há um moderador e há 4, isto é americano, e há 4 indivíduos que estão sentados e parece que são de fações diferentes, ou de maneiras de ver diferentes. E depois o moderador põe uma questão, que pode ser, tenha a ver com os Estados Unidos, ou tem a ver com o Brasil, ou tem a ver com Israel, ou o que for, e cada um fala um timing sobre aquilo, os argumentos que eles usam. E as pessoas usam argumentos para defender o seu ponto de vista. Nós não. Já repararam em todos os nossos, tirando a RTP1, a política sueca, tirando esse, todos os outros, quando eu digo uma coisa, o outro diz, pois, você esqueceu-se de que o outro também, percebem, temos sempre um ataque quase pessoal uns aos outros, nós não temos argumentos, nós não sabemos defender as nossas ideias, não sabemos porque é que estamos a dizer aquilo, não é? E isso é que eu acho que, de facto, o Dr. Joaquim sabe porque é que defende esta, e eu agradeço-lhe imenso, porque ele sabe porque é que defende isto, e sabe porque ouve os miúdos, ouve os pais, e pensa, reflete sobre isto. Não importa se não sei quem disse, não sei o quê. Vem da reflexão dele e também destas nossas discussões e destas nossas pontos de vista diferentes, porque a gente não tem que estar sempre de acordo. As pessoas acham sempre que a gente tem que estar de acordo para sermos amigos. Não é? E a gente pode não estar, mas temos que saber defender e saber pensar. E eu só para acabar, vou dar exemplo de um miúdo que eu acompanhei. Eu lutei imenso quando estive na Comissão de Proteção. Lutei imenso para que estes conflitos abertos tivessem processo no tribunal. Tivemos ali um braço de ferro grande, eu tive um braço de ferro grande, e como todos os braços de ferro com o poder instituído têm depois custos pessoais, mas nesse braço de ferro eu dizia, os meninos que estão dentro deste conflito são maltratados, ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma. E uma criança maltratada tem que ter processo de promoção e proteção. Portanto, se só tem regulação de responsabilidades parentais, tem que ter um processo de promoção e proteção num sítio qualquer. E poderia ter na comissão. E eu lembro-me de haver num miúdo um conflito muito grande entre um pai e uma mãe, muito complicado. E eu fui ao colégio ouvir, os pais deram consentimento para a intervenção, e eu fui ao colégio ouvir o miúdo. A irmã foi lá buscar a criança, que estava no 4º ano, tinha 9 anos.
o Dr. Joaquim vai fazer crime. E eu cheguei ao pé dele e disse, olha, você não me conhece, mas eu sou Fran Natal, o meu trabalho é este, e eu estou aqui para tentar ajudar a que a sua vida seja um bocadinho melhor e ouvi-lo, perceber o que é que eu posso fazer para melhorar a sua vida, mas há uma coisa que você também tem que saber, é que aquilo que se passar aqui entre nós não sai daqui, portanto não tem que dizer nada a ninguém, nem tem que escrever em relatório nenhum, é uma conversa entre nós, é para você me ajudar a mim a me organizar, como é que eu tenho que conversar com os seus pais, como é que eu tenho que pedir e não sei o quê, e ele de repente, e eu disse, mas esteja seguro que não sai daqui nada. E ele olha para baixo e as lágrimas dele caíam assim as lágrimas caíam assim no colo. E eu tenho sempre uns lenços um bocadinho amaricados na carteira, eu tenho 5 filhos e tenho 3 netos, portanto tenho sempre assim umas coisas com flores e com não sei o quê, e eu dei-lhe um lenço desses. Para ele limpar as lágrimas, ele disse-me assim, olha, eu vou-lhe pedir uma coisa, peço aos meus pais para não me mostrarem os mails que eles escrevem um ao outro. Ouçam bem, vocês não acreditam que eram aqueles mails. Era uma coisa inacreditável. Nem o filme de terror, nem o livro de terror podia imaginar que se podia escrever aquilo a uma pessoa a outra. E eles, não contentes com isso, ainda deixavam ele, queriam que ele lesse, para verem bem, a mãe e o pai que tinham. Pronto. E falámos mais coisas, e entretanto o pai, eu disse ao pai e à mãe que tinha de conversar com eles, não disse antes, disse depois, olha, eu já fui conversar com ele ao colégio, apesar de quando pensa o consentimento, digo-lhes exatamente, dizia-lhes exatamente o que é que ia fazer, o que é que estava, não, isto não é escondido. E eu disse, olha, eu fui falar com o meu pai, foi-lhes perguntar, olha, foi lá uma pessoa, falar contigo ao colégio, não sei o quê, uma Teresa, foi. Então o que é que ela te disse? Ai, isto é o pai a contar a mim, disse, olha, não, já não me lembro, mas sei que tinha uns lenços muito giros. Era simpática que tinha uns lenços muito giros. Bem, a mãe retirou o consentimento por aconselhamento do advogado, porque o advogado estava a perceber que a senhora devia estar a perder qualquer coisa, portanto disse que era melhor ir para o tribunal, os advogados gostam mais do tribunal das que as comissões, e foi para o Dr. Joaquim. Foi para o Dr. Joaquim e este menino disse ao Dr. Joaquim, perguntou-lhe a ele o que é que o Dr. Joaquim podia fazer por ele. Sabe o que é que ele disse ao Dr. Joaquim? Não me abandones. Para uma criança dizer a um juiz, não me abandones, vejam o estado de abandono em que ele se encontra. Isto é o que ele menino das lágrimas assim. Ele depois disse isto ao Dr. Joaquim, ainda nós nem tínhamos os dois conversados acerca do assunto. Claro que este pai e esta mãe depois viram, como é que se diz? Tem um termo técnico. Exatamente, o Dr. Joaquim saiu do processo, eles quiseram outro juiz mais simpático. Não, mas foi foi? Então foi ao contrário. Eu sei que ele deixou. E o pai um dia manda-me um mail para mim, a pedir ajuda. E diz, o senhor não quis mudar de juiz? Veja lá que este arquivou-me. Pois é que eles foram à audiência e foi arquivado. Porque também se ouve muitas vezes dizer, então estes são os pais que eles têm, o que é que querem? Eles não vão ter outros pais, são estes. E assim arruma-se o processo, não é? E arquiva-se. E quem está na FCJ sabe bem o que é que eu estou a dizer, não é? Estes são os pais deles, portanto eles não podem fazer nada. Pronto, e isto é uma coisa que me incomoda imenso, por isso a minha âncora, as minhas âncoras, porque não me deixam, e quando eu as ouço, sinto que de facto foi bom pensar assim, e pode ser que a gente deixe alguma semente, não é? A gente deixe umas sementes e que haja mais técnicos e mais juízes e mais Ministério Público e mais advogados a lutar pelas crianças. Obrigada a todos. Já chorei.